paz do Senhor Jesus. Hoje vamos ler em Mateus capítulo 27. Está escrito assim: E, chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, manietando-o, o levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito metê-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, Campo de Sangue. Então se realizou o que vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. E deram-nas pelo campo do oleiro, segundo o que o Senhor determinou. Judas Iscariote, um dos 12 discípulos de Jesus. É importante observarmos que Jesus era onisciente das coisas. Ele conhecia o coração das pessoas, mas, no entanto, ele colocou Judas Iscariotes entre os 12 discípulos. E durante anos, 3 anos e pouco, ele andou com Jesus, viu os milagres, viu que tudo que Jesus ensinou, mas ele veio ao mundo, como a Bíblia diz, há centenas de anos antes, que ele foi predestinado, foi colocado ali como filho da perdição. Aí podemos dizer que Deus fabricou uma pessoa que podia atrair outros, ou que fosse má na sua natureza, que Deus tinha simplesmente colocado aquela pedra de tropeço na vida de Jesus. E isso que a gente pode entender, mas na verdade, quando a Bíblia prediz alguma coisa, mesmo a vinda de Jesus, centenas de anos antes, milhares de anos antes, o que está escrito sobre Jesus foi dito antes que Jesus viesse ao mundo. Da mesma forma, antes que Judas viesse ao mundo, já se sabia pela palavra de Deus que haveria uma tal pessoa dessa forma. Mas por quê? Porque Deus é o Pai da eternidade. Ele conhece o tempo, Ele é o tempo. O tempo está diante dele como o momento, um instante que nós vivemos. Então, quando foi escrito a respeito de Jesus, há centenas, milhares de anos antes, como foi escrito a respeito de Judas Iscariotes, é porque Deus já sabia o que ia acontecer no nosso futuro. Porque para Deus não há passado, presente e futuro. Para Ele não existe esse tipo de percepção. Mas para nós que vivemos nesse mundo, que temos um corpo biológico, o tempo para nós é algo que nós vivenciamos durante um certo tempo nesse mundo e depois tudo acaba. Como tudo começou quando nós éramos crianças e depois tudo acaba.
E aqui Judas Iscariotes, que traiu Jesus por 30 moedas de prata, se arrependeu, depois fugiu e se enforcou e acabou com a sua própria vida. E as moedas que ele negociou para entregar Jesus aos sacerdotes foi entregue a alguém para comprasse um campo para a sepultura de estrangeiros que viesse à nação de Israel. Foi tudo que ele produziu na vida. Preço de traição, ele não entendeu nada, o seu caráter não era bom, era um caráter perverso, mas ele estava na vida de Jesus, foi escolhido por Jesus. Então, se nós observarmos que a Bíblia chama ele de, está escrito, filho da perdição. E Jesus, quando estava diante de Pôncio Pilatos, quando Pilatos disse que tinha poder para prendê-lo, para soltá-lo, para matá-lo, Jesus disse que ele não teria poder nenhum se do alto não lhe fosse dado, mas que aquele que o entregou tinha maior pecado do que o próprio Pôncio Pilatos. Então, Judas Iscariote teve grande pecado de trair ao Senhor Jesus. E a sua vida começou nesse mundo como uma criança e terminou ele mesmo se enforcando por causa do seu arrependimento, do seu pecado, sabendo que não encontraria talvez perdão em Jesus. Mas ele poderia ter buscado perdão em Deus, perdão em Jesus. Mas o seu caráter não chegava até aí. Ele não conseguiria fazer isso, por isso preferiu se enforcar e dar cabo da sua própria vida. Por isso, é tão importante que nós refletimos sobre a nossa própria vida. Que talvez nós não tenhamos esse pecado tão grande de trair ao Senhor Jesus. Mas há em nós o pecado da separação de Deus. E Deus quer que nós reflitamos sobre a nossa vida, que não olhamos para os nossos erros, os nossos pecados, mas que olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não deixe que aquilo que talvez não agrade a Deus na sua vida sobreponha um arrependimento de verdade, porque todos nós temos fantasmas em nossos corações, temos dificuldades em nossa vida, que às vezes não consigamos lidar com elas. O apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero fazer eu não consigo, e o mal que eu não quero fazer às vezes eu faço. Por isso que nos entregarmos ao Senhor Jesus verdadeiramente tira de nós o nosso pecado. Tira de nós aquilo que nos aflige ao deitar ou ao levantar, algo que não temos controle. Nós não temos controle sobre o nosso pecado. Só Jesus pode nos limpar, nos purificar, para que possamos, no nosso dia a dia, resistir de pecarmos. Porque a Bíblia diz que somos pecadores, mas em Cristo Jesus não precisamos viver pecando continuamente. Podemos viver
sendo purificados continuamente, dia a dia, ano após ano, até que nós podemos encontrar o Senhor Jesus, face a face. Judas Iscariote não teve essa visão, não teve esse entendimento, não quis ter esse entendimento. Achou que ele tinha que fazer, era o que ele tinha que fazer, do modo que ele queria fazer. Não adianta nós entrarmos em discussão quais eram os objetivos dele. Se era por poder, por dinheiro, eram os fantasmas dele. Era aquilo que o afligia, que não o deixava em paz. E aquilo o matou. Mas nós podemos tirar aquilo que nos importuna, o pecado, da nossa vida. É através de Jesus. Quando ele subiu à cruz do Calvário, abriu seus braços ali e expirou e disse: Pai, está consumado. Jesus alcançou o que nós precisávamos. Nós não podíamos fazer isso, mas ele fez por nós. Lembre-se, deixe os seus fantasmas, destrua os seus fantasmas com o sangue de Jesus e tenha paz no seu dia a dia e viva uma vida de alegria, ainda que neste mundo. E no dia que nós partirmos, na hora da nossa morte, a nossa vida não estará nas nossas mãos para nós nos enforcarmos, nos matarmos, mas estará nas mãos daquele que está cuidando de nós. Ele cuidará de nós, hoje e para todo sempre. Por isso, entregue a sua vida ao Senhor Jesus e livre-se dos seus fantasmas. Ande livre, seja liberto, tenha uma vida de esperança na pessoa do Senhor Jesus. Eu abençoo a todos, no nome de Jesus, e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.